A paz de Cristo a todos, igreja. Amém. É com muita honra e muita alegria que eu estou na minha igreja, na igreja que Deus me plantou, para pregar a palavra do Senhor Jesus. Antes de mais nada, eu queria dizer para a igreja que eu estou muito feliz, muito alegre de poder estar aqui essa noite. Queria agradecer primeiramente a nosso Deus, nosso Pai, nosso Jesus. Agradecer também ao pastor Edson pela oportunidade, pelo convite. Muito obrigado, pastor. O pastor Edson exala Cristo e por isso creio eu que ele obedeceu o Espírito Santo a me fazer esse convite. Agradecer também ao nosso co-pastor, o pastor Nanini, que quando eu me converti nessa casa 3 anos atrás, ele foi o meu discipulador e me discipula até hoje. Muito obrigado, pastor Nanini. Agradecer ao diácono Moisés, que é o meu mentor, através do qual eu agradeço todos os meus amigos da ADVEC, que são obreiros nessa casa, que mandaram palavras dizendo que estavam orando por mim. A cada irmão que mandou palavras em oração, orando. E eu fiquei muito feliz, irmão, fiquei muito feliz de saber que essa casa acolhe tão bem alguém que aceitou Jesus há tão pouco tempo, há 3 anos. Muito obrigado a todos, obrigado ao Senhor Jesus e obrigado aos meus irmãos que estão aqui nessa igreja, tá bom? Eu sabia que ia pregar aqui há mais de meses, mas o convite só veio algumas semanas. Eu tive essa visão e quando eu tive essa visão, quando Deus me mostrou que ia pregar aqui no culto da palavra, eu fiz uma palavra, fiz um sermão para essa palavra de hoje. E esse sermão está pronto há meses, esperando esse convite. E o convite veio. E eu não imaginava que viria numa época que cabia tão bem para o tempo. Vou trazer uma palavra que é uma pregação expositiva. Nada melhor do que uma pregação expositiva para um culto da palavra. E essa pregação expositiva encontra-se lá em Lucas, capítulo 10, versículo 25. A parábola do bom samaritano. Enquanto os irmãos procuram, eu agradeço aqui a presença da minha família, minha mãe, que sempre está comigo, minha esposa, a mulher que está do meu lado nesse ministério que Deus tem colocado na minha vida, a minha família que está aqui, o meu cunhado, meu tio cunhado, Neon. Muito obrigado, Neon, muito obrigado, a sua presença aqui me deixa muito honrado. Obrigado a todos que puderam vir através do meu convite e aos irmãos que estão aqui. Meus irmãos, essa palavra tocou muito no meu coração, porque eu me vi nela. É uma palavra que mexeu muito com a minha vida até hoje. E eu não poderia pregar algo que eu não vivesse. A palavra de Deus diz assim, capítulo 10 do livro de Lucas, verso 25. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava um homem, e quando o viu, teve piedade. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo,
Depois, colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Glória a Deus. Aleluia. Curve sua cabeça, feche seus olhos, assim você puder. Senhor Jesus, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos por essa palavra, Pai. Te agradecemos por esse momento, Pai. Oh, Jesus, meu Deus e meu Pai. Nós te agradecemos. Eu declaro em nome de Jesus que o Espírito Santo de Deus continua tendo total liberdade nesse lugar. Eu repreendo todo e qualquer espírito que possa estar aqui de distração. Nesse momento, nós só temos tempo e atenção para a palavra do Senhor Jesus. Pai, me usa. Estou aqui, Pai. Me usa com o teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, esta é uma das parábolas mais belas, mais profundas, mais instigantes contadas por Jesus. Se observarmos, não ligue muito não, que eu estou muito nervoso. Aí, como eu estou em casa, eu fico mais tranquilo, mas eu estou muito nervoso, minha perna chega a estar tremendo aqui. Então, como eu estava falando, é uma das parábolas mais instigantes que Jesus contou. É uma parábola que, se a gente observar pelo lado espiritual, a gente tem tudo: queda, redenção, salvação. Mas hoje a gente vai olhar para essa parábola com uma visão mais humanista, uma visão mais psicológica, com uma visão um pouco diferente. Eu quero trazer para os irmãos uma aplicação para essa palavra. A gente percebe que o mestre da lei, ele se dirigiu até Jesus com a motivação errada. A sua pergunta não era uma pergunta honesta. Ele não queria aprender, ele queria colocar Jesus à prova. A gente observa que a teologia dele era uma teologia errada. Por quê, irmão? Porque a salvação é pela fé e não pelas obras. E o mestre da lei tentou tirar de Jesus algo que ele nunca ia ter. Jesus não caiu na armadilha dele. E cá para nós, irmãos, como um bom samaritano, aliás, como um bom judeu, Jesus respondeu a ele com outra pergunta. Porque o judeu tem disso, né? Você faz uma pergunta para o judeu e pergunta: por que você sempre me dá uma resposta com outra pergunta? Aí o judeu falou assim: há algo mal nisso? Então, o judeu, ele tem sempre um jeito de dar uma resposta com outra pergunta. E Jesus respondeu a ele com outra pergunta. O que está escrito na lei? Perguntou Jesus. Como você interpreta? Né? Então, tentando se justificar, ele fez uma pergunta evasiva a Jesus. Quando Jesus colocou para ele a armadilha que ele tinha colocado para Jesus, e Jesus colocou de volta para ele, ele tentou se justificar e, através de uma palavra, de uma pergunta evasiva, ele pergunta a Jesus: sim, mas quem é o meu próximo? Pense comigo, irmãos. Se eu imagino que o mestre da lei, ele entende que pela lei ele tem a salvação, e ele estava perguntando a Jesus quem era o próximo dele, a fim de que Jesus dissesse que, seu próximo é sua família, é sua mãe, é seu pai, é alguém que você ama muito, é alguém que você transita. Ele se deu mal. Então, ele queria saber para quê? Para ele passar um cheque, entre vírgulas, e pagar e ficar salvo pela obra. Essa é a teologia errada que ele pensava. Mas aí, irmãos, eu trago para a igreja um pouco do contexto histórico daquela época, daquela parábola. Um pouco do contexto geográfico, arqueológico, para a igreja entrar comigo na história e a gente caminhar para a aplicação. No verso 30, Jesus, quando explica para o mestre da lei quem é o próximo,
ele já começa dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó. Opa, verso 3, diz isso. A gente entende que em Jerusalém para Jericó são 27 quilômetros. Nós temos uma distância de 27 quilômetros. Jerusalém, ela fica a 800 metros acima do nível do mar. Jericó, por sua vez, ela fica a 400 metros abaixo do nível do mar. Jericó, meus irmãos, é a cidade mais baixa do planeta. Jericó embaixo, Jerusalém em cima, distanciando uma da outra 27 quilômetros. Nós temos aí, para os senhores terem ideia, um declive acentuado de 1.200 metros. Sendo que esse declive acentuado era um momento em que tinha cavernas, que tinham obstáculos, terreno acidentado, montanhosos. E quando alguém era pego e eram roubados, dificilmente sobreviveriam. Sempre as pessoas que eram pegos e roubados nesse caminho, conhecido por muitos historiadores como um caminho sangrento, eles eram mortos, eles não aguentavam. E a gente vê no verso 31, que Jesus continua falando: aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu um homem, passou pelo outro lado. E assim também o levita passou também pelo mesmo lado, pelo outro lado. Irmãos, continuando com esse contexto histórico, os sacerdotes, eles eram a autoridade religiosa máxima, eclesiasticamente falando, da época. Os levitas, por sua vez, eles eram os seus auxiliares. Então, nós estamos falando dos dois maiores mestres, dos dois maiores das duas maiores autoridades religiosas da época. E foi o que eles fizeram? Passaram de lado. Algumas bíblias falam que passaram de largo. Isso quer dizer mais ou menos assim, que eles passaram de forma que não quiseram dar ajuda. Então, eu entendo que a lei diz que o sacerdote, ele não pode tocar, naquela época, a lei dizia que o sacerdote não pode tocar num defunto, porque ele se tornaria impuro. E talvez, irmãos, eu não sei, mas os sacerdotes e os levitas não ajudaram por isso. Talvez, eu não sei, a Bíblia não fala. Mas eu posso dizer aos irmãos que eles foram indiferentes. Eles não pararam para ajudar. No verso 33, mas o samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem. Quando o viu, teve compaixão dele. Meus irmãos, observem comigo. Os sacerdotes, eles foram indiferentes. Eles não tiveram empatia. Vou explicar para Heitor, meu sobrinho de 4 anos que está aqui. Empatia é o poder de você entender e se colocar no lugar do outro, titio. Isso é empatia. Eles não tiveram isso. Mas você vê o bom samaritano, que ele passa e teve compaixão dele. A compaixão é algo que Jesus inventou. A compaixão não só é empatia. A compaixão é o poder de você se colocar no lugar do outro e sentir o que o outro sente. Então o samaritano, ele não só se colocou no lugar do que estava caído, ele se colocou e sentiu a dor do outro. O samaritano e os judeus, eles não se davam. Há 2 semanas, o pastor Edson pregou algo que falou sobre as desavenças entre os samaritanos e os judeus. Eles tinham divergência. Abner, pelo amor de Deus, me dá mais água. O pastor Edson ele falou que ele não me dá água não, então eu digo logo na frente da igreja que ele tem que me dar. O pastor Edson falou assim, que os samaritanos eles não se davam com os judeus, e que os judeus eles inclusive oravam para amaldiçoar os samaritanos. Eles politicamente tinham divergência, religiosamente tinham divergência, ideologicamente eles tinham divergência, eles adoravam do jeito deles. Irmãos, o que é que eu quero trazer para vocês? Jesus vai contar essa história para que nós nos localizemos nela.
algum desses personagens parece com você. A Bíblia veio para nos confrontar. A Bíblia veio para nos orientar. Sendo que nessa orientação também tem um confronto. E quando a gente não está na Bíblia, quando a gente não se situa nela, tem alguma coisa errada. Nessa noite, a gente vai aprender, quem ainda não faz isso, a se situar, a se localizar na Bíblia. Porque quando a gente lê a Bíblia e começa a terceirizar os ensinamentos dela, a gente começa a ler e dizer, mas o samaritano, aliás, mas o sacerdote, realmente ele foi indiferente. É sempre os outros. Quando você começa a terceirizar, esse aqui é fulaninho, esse aqui é cicraninho, mas nunca é você. Certo momento, uma ex-comandante minha me chamou e uns conselhos espirituais, e eu conversando com ela, ela não é crente, e ela começou a falar para mim dos problemas, e eu a vi rodeada de problemas, e eu falei, mas será que... E talvez tenha sido a chave. Porque assim é a Bíblia, irmão. Nós precisamos nos localizar. Então, peguem comigo. Essa parábola de Jesus serve para qualquer problema que a gente venha a ter no decorrer da nossa vida. Qualquer problema. É só a gente parar e se localizar nele. Opa, aconteceu isso aqui na minha empresa. Espera aí. Deixa eu fazer uma analogia com o bom samaritano. Quem sou eu? Eu sou o sacerdote que passou de lado? Eu sou os ladrões que veio aqui e roubou? Ou eu sou o bom samaritano? Então, esse é o primeiro ensinamento depois desse contexto histórico que a gente passou. Que a gente precisa se situar na Bíblia. Aqui eu começo, irmão, com uma ilustração do que eu venho aprendendo com essa parábola. Aqui começa uma ilustração. Desde que eu me converti, eu tenho o nosso pastor Silas como o meu pastor, ao lado do nosso pastor Edson. O pastor Silas, ele tem ensinamentos tremendos. Eu não só assisto o culto da Santa Ceia, eu e minha família nós somos viciados a assistir os cultos do pastor Silas. Louvo a Deus por ele, pela vida dele. Mas eu também estudo com outros pastores. E eu tenho um livro, irmãos, eu tenho uma coleção de livros, comentário bíblico do pastor Hernando Dias Lopes. E no comentário bíblico de Lucas, ele traz uma ilustração muito bacana, que mexeu muito comigo. E assistindo algumas pregações do Tiago Brunet, eu percebi que o Tiago Brunet também fala algumas coisas extraídas do pastor Hernando Dias Lopes. E teve uma coisa em comum nos dois que me chamou a atenção. E eu quero compartilhar com os irmãos. Eu estou falando isso para os irmãos não acharem que eu sou uma pessoa muito espiritual, que eu sou... Não. Estamos 3 anos caminhando no Evangelho, mas estamos 3 anos mergulhando em Cristo, mergulhando em Jesus, buscando a Ele, querendo Ele, mudando, fazendo com que a gente se pareça cada vez mais com Ele. Eu não quero vir para cá e ser embaixador de Cristo e ficarem apontando quando eu der as costas. Não, eu quero ser embaixador de Cristo e quero que me chamem quando eu der as costas. Eu quero me parecer mais com Ele. Então eu venho buscando, irmãos. O que é que eu aprendi? O que é que eu aprendo? O que é que eu compartilho com a igreja? Eu aprendo o seguinte: que a gente tem 3 filosofias nessa parábola. 3 grupos de pessoas. 3 grupos de pessoas. O primeiro grupo de pessoas são os salteadores, são os ladrões. Eles têm uma filosofia que é assim: os ladrões, o que é meu, mas o que é seu, é meu também, e se você não der, eu tomo. Observem que eles são ladrões, eles são salteadores, eles são sequestradores. São pessoas que têm coragem de roubar, assaltar e espancar. Mas eu quero que os irmãos prestem atenção, que aqui podemos levar para a área emocional também, da psicologia, da inteligência emocional. Tem pessoas que têm coragem de te assaltar emocionalmente. Elas te enganam, prometem coisas que não podem cumprir. Existem pessoas que são enganadoras espirituais. Existem pessoas que te elevam
aliás, que te botam lá embaixo sem nem tocar o dedo em você. Existem pessoas, irmãos, que estão do teu lado, caminhando contigo, mas está te sequestrando. Quantas e quantas pessoas já não passaram por isso? Você compra um apartamento, está feliz da vida, é o teu sonho. Aí tu leva o teu amigo, caminha contigo, o cara entra e te saqueia teu emocional. Rapaz, esse apartamento é bom, mas aqui é só o dia todo, né, irmão? Quantas vezes não já aconteceu com alguém aqui de comprar um carro, chegar a mostrar para o amigo, para o conhecido, para um colega, e dizer assim, carrão, cara, comprei e tal, e o cara diz assim, pô, carro bacana, cara, agora bebe muito, né, irmão? Cara, meu irmão, quantas vezes alguém chegou e falou, pô, é legal, mas essa cor suja muito, irmão, essa cor não é legal. Certa vez eu estava tomando um café com um amigo, com uma amiga, meu amigo feliz da vida, comprou um apartamento na planta, na Caxangá, em tal lugar, assim, assado, vou sair lá de Jaboatão, vou vir para cá. Aí uma amiga minha falou mesmo assim, você precisa ver quando pegar o apartamento, aqui na rua ninguém aguenta. Aí eu, Jesus. São pessoas que têm coragem de assaltar emocionalmente, de roubar a sua emoção, de roubar a sua vontade de romper, de roubar os seus sonhos. Elas te saqueiam, te batem, te sequestram, sem nem tocar o dedo em você, irmão. Essa é a primeira filosofia, a dos salteadores. Eu aprendo também que no caminho da vida, na trilha da vida, sempre vai haver saqueadores, espancadores, ladrões, de alegria, de emoção, de ousadia, e a gente vai ter que aprender a conviver com eles. A gente vai ter que aprender a conviver. Por quê? Porque eles são movidos pela cobiça. A cobiça os leva a isso. Nós vivemos, eu não quero falar sobre isso, mas vou dar um exemplo. Nós vivemos num momento em que a política está extremista. Mas, se a gente observar, irmãos, nós temos grandes poderes que estão querendo roubar nossa liberdade. Observem, eles não encostam o dedo na gente. São movidos pela cobiça. Fazem parte desse primeiro grupo de pessoas que eu estou falando. Nós temos o segundo grupo de pessoas, os sacerdotes e levitas. Esses, para o mundo natural, para o mundo lá fora, eles são os certos. Porque eles pensam assim, o que é meu, o que é teu, é teu. O pastor Hernando Dias Lopes, nessa parte, ele diz assim, ó, eles pensam assim, abre e fecha aspas, eles pensam assim, abre aspas, o que é meu, o que é seu, Deus por cada um por um e Deus por todos, um por um e Deus por todos. Então esse é o segundo grupo de pessoas, o grupo de pessoas indiferentes, eles não estão nem aí para você, esses são os indiferentes. Ué, irmão Zegas, mas se os caras dizem que o que é meu, o que é teu, esses não são certos, não? Para Jesus, não. Para Jesus, não. Da mesma forma que sempre existirão ladrões, sempre existirão os indiferentes. Os indiferentes estão aí também na trilha da vida. Por mais que você dê uma de coitadinho, de humilde, para tentar. O cara é indiferente, não adianta, irmão. O cara estava quase morto. Observe que essa palavra quase morto é uma das poucas vezes que aparece na Bíblia. Aliás, perdão, é a única vez que aparece na Bíblia. Algumas versões, se eu não me engano, ao meio da revista e atualizada, ela fala semi-morto, que significa a mesma coisa, quase morto. O pastor na quarta-feira falou, quase, mas não morreu. Semi não é. Pronto. É a única vez que tem essa palavra na Bíblia, quase morto. Então, os salteadores, o primeiro grupo de pessoas, e o segundo grupo de pessoas, que são os indiferentes, eles sempre vão existir. Irmãos, não se enganem, sempre vai existir aquelas pessoas que vão te ver descendo de Jerusalém para Jericó, feliz da vida, mas vão querer te assaltar, te roubar, te bater, sem nem tocar o dedo em você. Não se iluda, não se iluda, isso não vai acabar. A gente precisa saber conviver com eles, porque eles estão em todo lugar, dentro da igreja, fora da igreja, na nossa casa. Precisamos aprender a conviver com eles.
Mas, observe que na Bíblia, quando a gente fala assim, mas, é uma conjunção adversativa. A gente tem que entender, tem que meditar, que quando tem uma conjunção adversativa, é porque veio algo antes muito contrário e agora vem uma coisa muito boa. Quando eu falo assim, mas existem pessoas que foram provisionadas por Deus para te salvar no meio do caminho, assim como salvaram o judeu que estava no chão. Na estrada da vida, embora tenham salteadores e indiferentes, Deus vai colocar pessoas no caminho para levantar a mão e pegar você no caminho. Aleluia. O bom samaritano, ele é aquele que levanta quem está no chão. A filosofia do bom samaritano é assim: o que é meu, mas o que é meu pode ser teu também. Eu compartilho. O dom de pregar, o dom de falar é meu, mas eu compartilho. Eu não estou pregando para mim, eu estou pregando para a igreja. Unção, eu transfiro. Se eu tenho recurso, eu ajudo. Se eu tenho condições, eu semeio. Se eu posso, eu ajudo. Mas uma coisa eu sei: o que é meu também vai ser seu. E nessa noite, eu declaro em nome de Jesus para a igreja que o inimigo não vai nos enganar. Como é que ele tenta nos enganar? Com a cobiça, com a indiferença. E nós não podemos mais imaginar que nessa área sejamos enganados por ele. Porque a cobiça e a indiferença vai passar longe da nossa tenda. Nós seremos a partir de hoje, igreja, o bom samaritano que levanta e não mais o que está caído. Porque nós entendemos, nós nos situamos na Bíblia. Nós nos localizamos na Bíblia. Mas, observem, é muito bom vir falar que somos os samaritanos, mas talvez nós já fomos também um dia salteadores de emoção de alguém. Nós já fomos um dia ladrões de emoção. Nós já fomos um dia indiferente também. Meus irmãos, eu estava jantando em casa com a minha família toda e minha esposa olhou para mim e falou: eu estou agoniada porque a gente não está fazendo nada nesse tempo. A igreja está fazendo, sei que está fazendo, a gente não está fazendo nada. A gente doou roupa, a gente doou. Não, mas tem que fazer alguma coisa a mais. Naquela hora eu olhei para ela e falei: cara, eu estou sendo indiferente. Eu estou sendo um sacerdote que passou pelo judeu e não o ajudou. Eu não condeno o judeu não, sabe, irmão? Porque só Deus sabe o que vai passar na cabeça dele. Mas o bom sacerdote, ele mostra, Jesus aponta ele como o próximo de quem estava caído. E aí eu trago uma aplicação da minha vida, irmãos. Eu trago uma aplicação do que aconteceu comigo. E eu não vim aqui para dar meu testemunho, longe disso. É uma aplicação da palavra, e é por isso que eu trouxe essa palavra. Eu era um judeu que estava caído. E eu tive irmãos que passaram na minha vida, estenderam a mão para mim e me levantaram, cuidaram de mim, me levaram para uma hospedaria, pagaram para cuidar de mim, ficaram cuidando de mim e me deixaram hoje um sacerdote na vida de alguém, um samaritano na vida de alguém. Eu louvo a Deus pela vida da irmã Érica, pela vida do pastor Edson, que foram um dia esses samaritanos na minha vida, na vida da minha esposa, na vida dos meus filhos. Irmãos, eu vou contar uma história muito rápida aqui. Há pouco mais de uma semana, 15 dias, hoje é dia 10, há exatamente 9 dias, eu perdi o meu sogro. Meu sogro faleceu, alguns irmãos aqui sabem. E o meu sogro era muito avesso à igreja, à religião. Ele era muito avesso mesmo. Eu não vou dizer que ele era ateu, porque ele não sabia nem o que era isso. Uma pessoa muito ignorante nessa área, entendeu? Nessa área de igreja, de crente. E ele não queria saber.
nós nos convertemos e eu cheio de vontade de pregar a palavra de Jesus, cheguei na casa dele e vamos fazer um culto doméstico. E eu comecei um culto doméstico e ele saía, não queria ouvir. Aí minha esposa falou, é assim mesmo, ele não gosta. Aí conversei com ele em particular, depois de novo na casa dele, de novo. Na terceira, na quarta vez, ele já estava ouvindo o culto doméstico todo. Parava, olhava. Meus irmãos, eu olhei e disse, eu hoje estou sendo um bom samaritano que a irmã Érica e o pastor Eris foram na minha vida um dia. Eu hoje estou sendo aquele que dá a mão ao judeu e levanta. Mas eu não parei. O fato dele ter começado a ter atenção para mim não foi suficiente para eu parar. E minha esposa já estava feliz da vida, que para ela já era o máximo. Eu, amor, não. Falta salvação. Isso tem uns 4 anos, irmão, 3 anos, sei lá, 2 anos. E ele começou. E foi tempo. Ele morava em casa de praia, em Japaratinga, Alagoas, e a gente não ia lá sempre. Teve um dia, irmão, que no meio do culto, começamos a falar em língua, começamos a orar em língua, veio o Espírito Santo, tomou conta, e no final ele perguntou, eu quero ter esse Espírito Santo no meu coração, eu tenho ele, aí eu disse, eu só creio nele como seu único suficiente Salvador. Ele, eu creio em Jesus, eu creio na cruz, eu quero o Espírito Santo comigo. Eu disse, então o senhor está salvo, seu Bill, o senhor está salvo em Cristo Jesus. E ele se deleitou de um jeito, irmão. Ele ficou tão feliz. E ele ficava. E eu começava a pregar outras vezes. E ele ficava lá. Hoje a gente para, fica olhando. Hoje a gente para, fica olhando os vídeos. A atenção dele para mim. Mas não era para mim, irmão. Era para a palavra que eu pregava. Era Jesus. Era o Espírito Santo em pessoa, irmão. Aleluia. E quando acabou, ele fez assim, eu tenho o Espírito Santo já? Eu tenho, seu Bill, o senhor tem o Espírito Santo. Aí ele piorou, ficou doente, teve um tempo aqui internado na restauração, e o nosso pastor, cheirando ovelha, homem de Deus, exalando Cristo, foi lá, irmão, visitar meu sogro. E eu disse, pastor, ele entregou a vida a Jesus. Pastor, nem sabia se achou bom ou ruim. Tá bom. Chega lá, o pastor faz uma oração com ele, fala de Jesus para ele, e ele. Aí o pastor pergunta a ele se aceita Jesus. Aí ele, aceito, como eu não fiz Salvador, aceito. O fator dá uma aula do que é a salvação. Ele precisou de um bom samaritano para pegar ele e tirar ele do chão. Às vezes na vida a gente precisa só não estar morto. Ele estava quase morto, mas ele não estava morto. Então, mesmo a pessoa quase morta, a misericórdia está a caminho. Pegamos, trouxemos ele conosco. Irmãos, isso para a gente é muito forte. Eu me emociono muito falando disso. Mas ao tempo que eu me emociono, eu fico preocupado. Preocupado porque eu tenho conversado com alguns crentes. Eu tenho conversado no meu trabalho, eu tenho conversado na faculdade. Enfim, o que eu percebo é que tem muito crente, irmão, que fica se perguntando se é realmente esse bom samaritano, se realmente exala Cristo. Às vezes a gente vê pelas atitudes, às vezes a gente não entende, mas depois de eu ter pregado em casa só para minha filha Brena, eu terminei a pregação. E Jesus colocou para mim assim, filho, ó, tu vai terminar a pregação aí não. Tu vai contar para a igreja como ela vai saber se ela é ou não um bom samaritano. Como é que eu sei se eu sou bom ou não? Se eu sou um bom ou mau? Aliás, se eu sou um bom samaritano ou se eu não sou um samaritano. Porque você pode estar, irmão, fazendo tudo certo, mas de repente perguntar a Jesus quem é meu próximo. Ou seja, você pode estar sendo indiferente na fé. E eu aprendo com Paulo, lá em Gálatas, capítulo 5, verso 20, e capítulo 5, verso 22,
que todo crente, todo cristão, todos que têm a unção do bom samaritano, ele precisa ter o fruto do Espírito. Não tem como você abrir a boca, dizer que é crente, que é cristão, que crê em Cristo Jesus na cruz e não ter o fruto, irmão. Precisamos olhar, precisamos ver o fruto em nós. Todo aquele que tem o Espírito Santo tem o fruto do Espírito. Não aceitem a obra da carne na vida de vocês, irmãos. A obra da carne, ela nos leva para o inferno. É dito em Gálatas, capítulo 5, verso 20. Aqueles que praticam a obra da carne herdarão o reino de Deus? Não herdarão o reino de Deus. É isso que diz. Mas aqueles que têm o fruto do Espírito herdarão o reino de Deus. Naquele momento, o meu sogro, ele não só recebeu o Espírito Santo de Deus, mas ele também recebeu o fruto do Espírito. Ainda estava verdinho, mas estava lá, porque ele aceitou Jesus, o fruto estava lá. Irmãos, não é os frutos do Espírito, que a gente chama amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Não, é o fruto. Jesus chega, te dá o Espírito Santo, te dá o fruto do Espírito. Ué, irmão, e esses? Não, isso é como se fosse assim, irmão, ó, pensa numa laranja. A laranja é uma laranja, mas dentro dela tem vários gomos de laranjas. Assim é o fruto. Nós temos na gente o fruto do Espírito. E quem pensa que tem um fruto e não tem, porque vive na obra da carne, é feito um buquê de flores. Sabe um buquê de flores que você compra para a sua esposa? Passa um tempo, daqui a pouco, murcha. Porque não está enraizado. Tem que estar enraizado, tem que estar nele. Porque quando a gente está nele e ele está na gente, a gente pede o que a gente quer e será feito. Então, precisamos ter a certeza que a gente tem um fruto do Espírito. E aqui, eu aprendo com o bom samaritano, que ele tinha o fruto do Espírito. Essa foi a revelação que Deus me deu ontem à noite. Meu filho, o bom samaritano, ele tinha o fruto do Espírito. Por quê? Porque eu aprendo que no fruto do Espírito o amor, tanto é para Deus como para o próximo. E o samaritano tinha isso. Eu aprendo que a longanimidade é a paciência com o próximo. E ele foi paciente com ele. Mas mais, a longanimidade é difícil. É o poder de você se vingar do outro e não faz. Quem não tinha? Quem não era longâmino? Os salteadores. Os salteadores, eles não foram longânimos. Eles foram lá, bateram e quase mataram. O samaritano, que poderia se vingar, porque eles não eram amigos, ele não fez, porque era longânimo. Que é o poder de você, que também é o poder de você fazer algo contra o seu inimigo, mas não faz. E ele tinha benignidade, que significa gentileza, ser bondoso com o próximo. Ele foi gentil, ele foi bondoso, ele foi tudo isso aí com o próximo. Meus irmãos, eu aprendo que nessa noite nós vamos poder nos situar melhor na Bíblia. Nós vamos poder encarar a Bíblia e nos localizarmos nela. Porque, como eu falei, a Bíblia, ele é o livro que nos dá a direção, ele é o manual da vida. Mas a gente precisa se localizar nela. Quando a gente não se localiza nela, fica difícil. Até para a gente herdar a vida eterna, a gente precisa entender isso. Porque senão, não vem um arrependimento. E se não vem um arrependimento, não vem salvação. E aí eu fico maravilhado com essa história. Eu fico feliz da vida de poder estar aqui. Eu fico feliz da vida de poder ter compartilhado com a igreja em que eu estou plantado essa palavra que tanto mexeu comigo no meu caminho. Eu declaro em nome de Jesus que nessa igreja só teremos bons samaritanos que levanta e não mais humilhado e semi-morto no chão. Pastor Edson, muito obrigado por ter sido esse bom samaritano na minha vida. Irmã Érica, muito obrigado por ser essa boa samaritana na vida da minha família. Deus abençoe os senhores. Deus abençoe a igreja. Muito obrigado. Obrigado, Jesus. Te amo, Deus. O Senhor é maravilhoso. Obrigado, Pai.